Boa noite, irmãs. Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz, a misericórdia e a prosperidade de nosso Deus esteja sobre todos nós. Hoje é quinta-feira, dia 8 de julho de 2021. Estamos aí mais do que da metade do ano. E o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos dado o pão de cada dia, nos dado a oportunidade de buscarmos a Ele. E agradeço muito a companhia, agradeço muito a você que tem orado pela minha família, pela minha vida, pela igreja. Agradeço muito a igreja. Que o Senhor, o nosso Deus, nos abençoe nesta noite e que juntos possamos celebrar, engrandecer e bendizer o nome dEle. Quero convidar você a orar junto comigo nesse momento. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o Teu santo nome. Queremos te agradecer. Queremos te agradecer pelo dia de hoje, por essa semana que o Senhor tem nos dado. Queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos na tua casa. Queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que de forma remota, né? Mesmo que de forma virtual. Mas o Senhor tem nos abençoado e nos dado esta oportunidade. Perdoe nossos pecados, Senhor. Perdoa nossas falhas. Nos ajude a não pecar mais contra Ti. Abençoa o culto de hoje, que tudo o que for feito aqui seja para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor. Se nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar os amados a fazer junto comigo a leitura que se encontra em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Você sabe onde fica Tito? Novo Testamento, carta que Paulo escreve a Tito, o seu colaborador. Capítulo 1, versos de 1 e 2. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Amém. Paulo, ele vai escrever para Tito, e Tito está em Creta, e esta região aparentemente era conhecida pela mentira. Olha só, havia muita mentira naquela região. Desde muito, a mentira já está aí, não é? Desde que o pecado entrou no mundo, a mentira, ela se destaca em muitos momentos. E Paulo, ele diz que vai levar a mensagem da salvação, a mensagem de um Salvador, de um Deus que não mente. O nosso Deus não mente. Se Ele fala, Ele cumpre. Se Ele promete, Ele tem poder para fazer e fará, pois a verdade está intrínseca com Ele. Ele é o Deus da verdade, Ele é a fonte de toda a verdade. E eu e você, como cristãos, como seguidores de Cristo, devemos buscar a verdade, devemos viver na verdade, e devemos combater a mentira, o desejo de mentir, devemos nos fiscalizar. E como veremos essa noite, vamos falar sobre a língua, veremos que precisamos controlar este órgão tão pequeno, mas que pode fazer grandes coisas. Que o Senhor, o nosso Deus, nos ajude e que eu e você sejamos cada vez mais sinceros, cada vez mais verdadeiros, cada vez mais confiantes na promessa do nosso Deus, que é verdade. Amém? Vamos orar mais uma vez? Eu convido você a colocar diante de Deus seus pedidos de oração, colocar a igreja, colocar a cura do Covid e de todas as enfermidades. Ore pela cura, ore pelas autoridades, ore para que o Senhor venha abençoar o teu povo e venha cuidar de nós cada vez mais. Oremos ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado pela Tua palavra.
Muito obrigado pelo reforço que o Senhor, meu Deus, faz à nossa memória, de que o Senhor é Deus da verdade, o Senhor é Deus que não mente, o Senhor é Deus que cumpre tudo o que fala. Obrigado, Senhor. Perdoe nossos pecados, nos ajude a pararmos de mentir, pararmos de viver na mentira, pararmos de proclamar e aceitar a mentira. Tenha piedade de nós. Clamamos que o Senhor visite nossa casa, visite, Senhor Jesus, nossa família. Visita, Senhor meu Deus, os irmãos que estão enfermos. Visita, Senhor meu Deus, os leitos de hospitais. Visita, Senhor Jesus, aqueles que estão sofrendo. Seja, Senhor, dores físicas, dores na alma. Nós clamamos, pois o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que cura toda dor. Clamamos que o Senhor visite os anciãos, o Senhor visite as crianças, o Senhor visite esta igreja, visite o teu povo que agora clama pelo Senhor. Visita-nos, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. A Ti pertence a salvação e nós também pertencemos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos comprou por alto preço. Fica conosco, nos ajude no culto de hoje a compreendermos melhor o que o Senhor deseja e como devemos viver uma vida que agrade a Ti. Fala conosco. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Quero convidá-los a celebrar ao Senhor com um hino. Vamos louvar ao Senhor? Puxe forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois a visto, soberano galardão de Deus ministro, me revisto no poder do meu Senhor para servi-lo com grande ardor. Desprezando neste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Nele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto, soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com grande ardor. Olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto, soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com grande ardor. Com grande ardor. Amém. Glória a Deus. Dando continuidade ao estudo da carta de Tiago à igreja, para aqueles que estão dispersos, né, aqueles que estão espalhados, Tiago, ele nos dá as orientações práticas sobre
o nosso viver cotidiano. Nós já vimos Tiago falando sobre a fé que deve ser viva, deve ser eficaz, deve servir para nós no dia a dia e deve nos levar a dar o bom testemunho. Vemos uma fé viva. A fé viva suporta a tribulação, como acompanhamos no primeiro capítulo de Tiago. Uma fé viva também vence a tentação. Às vezes nós vamos ser tentados a jogar a culpa de nosso sofrimento em Deus, no diabo, no outro. Às vezes acabamos nos martirizando por nossas ações. Então, Tiago, ele nos ensina que a fé viva vence as tentações. Tiago capítulo 1 vai nos falar isso. No capítulo 2, nós já observamos, uma fé viva, ela não discrimina ninguém. Uma fé viva, ela está disponível para todo aquele que em Cristo crer. E nós, como igreja, não devemos produzir discriminação de forma nenhuma. Devemos pregar como Cristo pregou, incentivar como Cristo incentivou, amar como Cristo amou. Nós precisamos fazer isso a todo aquele que necessita. Todo aquele que o Senhor trouxer à nossa porta, nós precisamos abençoar. Vimos também, por último, que uma fé viva produz e ajuda no quesito assim, de que uma fé viva, ela produz boas obras. Uma fé viva, ela abençoa. Uma fé viva, ela ajuda os que sofrem. Agora, no capítulo 3, nós vamos ver que uma fé viva, ela também se manifesta no controle da língua. Se você tem aí alguma experiência cristã, alguma experiência no convívio da comunidade da igreja, seja ela aqui na Igreja Batista em Catalão, seja em qualquer igreja aonde você já congregou, você deve ter percebido que, infelizmente, muitos utilizam a língua não para edificar, mas para causar tribulações, mas para causar separações. Infelizmente, dentro das igrejas, até dentro das igrejas, nós vemos isso. O Senhor, o nosso Deus, fez a nossa língua para glorificá-lo, para exaltá-lo, para edificar o nome santo do Senhor, o nosso Deus. Infelizmente, o pecado entrou no mundo, Satanás teve então autoridade sobre os seres pecadores e nos conduziu a usar nossa língua não para a edificação, mas infelizmente, novamente, para a destruição. Provérbios, capítulo 10, versos 31 e 32 diz assim: a boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas da boca do ímpio só saem perversidades. Quando passamos por aflições, e Tiago fala para esse público, fala para nós que de quando em quando sofremos, talvez da nossa boca, no momento de dor, nossas palavras sejam amargas, nossas palavras sejam capazes de ferir, capazes de agredir. Quando estamos com raiva, quando estamos amargurados, quando estamos insatisfeitos, infelizmente, nós falamos coisas que depois nos arrependemos. Por isso a língua deve ser controlada, como um cavalo potente, mas que sem controle não é nada. Me lembro de uma propaganda de uma determinada marca de pneu que dizia que potência sem controle não é nada. Se você tem uma língua, você consegue falar, você consegue pronunciar palavras, então vamos controlar isso daí. Assim como eu tenho que me policiar sobre a minha língua, sobre as minhas palavras, sobre as minhas falas, todo cristão
é chamado a fazer o mesmo. Nossa conversa, ela é agradável, ela louva a Deus. Nossa conversa, ela edifica, ela traz bênçãos. Ouvindo, se fosse possível, né? Você se ouvir falando, se gravasse assim uma conversa diária sua, o que seria feito, o que consequências teria as palavras que saíram da sua boca? Será que funcionariam para edificar e glorificar o nome de Deus, para abençoar o próximo, para fazer com que a obra do Senhor prospere ou não? Nossos ouvintes, aqueles que nos ouvem em casa, no trabalho, o que eles acham de nós e das palavras que pronunciamos? Será que pelo nosso agir, o nosso falar, né, as palavras que saem de nossa boca, é passível de que outros percebam que nós somos cristãos? Tiago alerta a igreja para isso. Ele já falou de dores, ele já falou de tentações, ele já falou sobre discriminação, ele já falou sobre edificação, ele já falou sobre fé, e agora ele diz novamente sobre as nossas ações agora audíveis. E no dia de hoje, se Tiago vivesse no dia de hoje, uma área que ele iria chamar a nossa atenção também seria as redes sociais. Pois a conversa aqui é a comunicação. E embora nós possamos nos comunicar com a boca, também nos comunicamos com aquilo que escrevemos, com aquilo que deixamos no mundo da internet, no mundo das redes sociais, no nosso status, né, no nosso perfil. Se agora uma pessoa estranha entrasse nas redes sociais onde você tem conta e visse o que você posta lá, ele iria reconhecer que você é cristão? Iria reconhecer que você louva ao Senhor? Que Jesus está fazendo a obra na sua vida? Meus queridos, o mundo está cada vez mais conectado e nossa mensagem está sendo lançada mais do que palavras que saem de nossa boca. Tiago, convido você a ler capítulo 3, Tiago, capítulo 3, versos de 1 a 5. Tiago 3, versos de 1 a 5. A palavra diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. A língua, ela, embora pequena, pode alcançar grandes coisas. Ela pode produzir grandes coisas. Tiago começa chamando a atenção daqueles que querem ser mestres. No grego, sofos indica aquele que quer ensinar, aquele que já sabe e quer passar o seu conhecimento, a sua manifestação para outros. Tiago diz: cuidado. Cuidado com você que quer ser mestre, com você que quer ser professor, com você que quer ser sábio, porque você será julgado pelas suas palavras.
Nós seremos julgados. Os erros que outros cometerem por nosso mau ensino, por nossa má colocação, por nossa indução, esses pecados também serão creditados para nós. Pense nisso. Por isso que é tão importante nós tomarmos conta das palavras que saem de nossa boca. Talvez você tenha filhos, talvez você tenha cônjuge, tenha seus pais, tenha um colega de trabalho, tem o sujeito que você encontra na rua. Quantas pessoas nós falamos por dia? Quantas palavras saem de nossa boca? Cuidado. Aquele que diz que é sábio, aquele que diz que é mestre, cuidado com as palavras que fala, pois lhes serão cobradas. Lhes serão cobradas. Tiago, ele diz que nós não podemos ser perfeitos, porque se fôssemos perfeitos, não precisaríamos de Cristo. Então, se você diz, eu não tenho um erro, eu não preciso vigiar, aquilo que eu falo de livre e espontânea vontade, eu falo espontaneamente, e aí só sai coisa boa. Cuidado! Cuidado! A língua fala, né, a boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, se o nosso coração está cheio de dor, cheio de amargura, está cheio de ressentimentos, cheio de ódio, isso tudo vai sair de nossas bocas. A língua é um instrumento, um órgão, mas é um órgão difícil de se controlar. É difícil, é perigoso. E a língua é um grande indicador da religião que nós dizemos que temos. Eu sou cristão, eu sirvo a Jesus, mas da minha palavra, da minha boca, dos meus lábios, o som que eu produzo, só serve para amaldiçoar. Como pode nós que somos cristãos jogarmos pragas nos outros? Não é? Isso desde pequeno. Tem um amigo meu que eu tenho uma filha que estavam andando na rua não, né, que o carro passa por cima, mas estava na calçada. E aí passou um motoqueiro empinando a moto dele. E a filha do meu amigo disse assim para ele, né, pai, é pecado a gente desejar que esse motoqueiro caia? O que você acha? É pecado? Não é? Às vezes a gente se pega nisso. Nós precisamos policiar as palavras que saem da nossa boca, porque o que sai da nossa boca é aquilo que é refletido do nosso coração, da nossa intenção. Tiago vai utilizar 4 exemplos aqui. Ele vai falar sobre freios na boca de um cavalo. Ele vai falar sobre lemes para controlar o navio. Ele vai falar da língua, não é? Que é utilizada para expressar o desejo do corpo. Ele vai falar sobre faíscas que caem em uma floresta, coisas pequenas, mas que causam grande estrago. Cuidemos de nossa língua. Cuidemos da manifestação da nossa vontade. Seja pronunciada, falada, seja digitada, né? Enviada, mensagem de áudio, até o tom de voz. Até o tom de voz desperta em nós credibilidade ou desconfiança. Nós somos cristãos e Cristo edifica, Cristo, Ele salva, Cristo transforma, Cristo consola. E estas qualidades, estas características também têm que estar sobre mim e sobre você. Se somos cristãos,
devemos viver e agir conforme o nosso Senhor e Salvador. A língua, ela pode ser utilizada por mais de um ser. Olha só o que diz a palavra, Tiago capítulo 3, versos 6. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Eita, hein? Tiago não mede palavras, não. Ele exorta. Ele fala, cuidado, a sua língua pode ser instrumento do inferno e trazer fogo, trazer destruição, trazer condições de acabar com tudo. Ah, meus amados, quando a gente viu no verso 5 a ilustração da centelha, né, da faísca que cai na floresta e faz pegar fogo, ela não vai queimar a floresta toda de uma vez, ela vai começar com uma fagulha, ela vai queimar um matinho ali, ela vai queimar uma moita, e dali o fogo vai crescer. E a nossa língua tem esse poder, a nossa maneira de se comunicar tem esse poder. As mensagens que enviamos, que escrevemos, que comentamos, tem esse poder. Ou constrói ou destrói. E, infelizmente, se for utilizado pelo maligno, virá a destruição. Satanás, ele vai utilizar os meios mais fáceis para ele, para que eu e você utilizemos nossa língua, nossa maneira de se expressar, a fim de destruir a obra de Deus. O maligno, ele veio para roubar, matar e destruir. Embora essa passagem esteja se referindo aos fariseus, a quem Jesus estava confrontando, mas cabe muito bem sobre a ação que o diabo faz: roubar, matar e destruir. Será que nossa língua, as palavras que falamos, as mensagens que deixamos, que escrevemos, a nossa comunicação, ela está edificando ou destruindo a obra do Senhor, o nosso Deus? Temos tomado precauções para ver isso? Temos tomado cuidado da maneira que a gente se expressa, da maneira que a gente se comunica? A língua é um instrumento difícil de se controlar. Olha o que Tiago diz, Tiago capítulo 3, versos 7 e 8. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Sozinhos, sem Cristo, só nos sobra o pecado, só nos sobra a satisfação da carne, só nos sobra o desejo deste mundo tenebroso. Por isso que Tiago aqui, ele rotula os meios de comunicação, o meio da gente se expressar como malignos, indomáveis. Sozinhos nós não conseguiremos, sozinhos nós não venceremos. Iremos continuar descontrolados. A língua é um órgão difícil, que deve ser domesticado, que deve ser domado,
que deve ser submetido à vontade de quem a possui. Nós precisamos colocar em prática a análise das nossas palavras, a análise do que nós escrevemos, do que nós postamos, do exemplo que estamos dando. Nós somos responsáveis por levar pessoas até Jesus Cristo e também por afastá-las dele. Cuidado. Observe como estão suas ações. Você não vive, nós não vivemos para nós mesmos. Não somos uma ilha, não somos o superior de todos, que fazemos o que queremos e depois não vamos aí prestar conta das nossas ações. Aquela conversa que temos com outras pessoas, aquela situação onde nós criticamos alguém, né? Fazemos fofoca, mexericos, manipulamos. O nosso Senhor vai cobrar isso da gente. As indiretas que damos, né, que escrevemos nas redes sociais. Você quer falar uma coisa lá, vai desabafar. Nós temos a nossa irmã Mariana Moraes, nós temos a nossa irmã Fernanda Ribeiro, ambas psicólogas, tá bom? Psicólogo não é só para gente doido, não. Vai lá, marca uma consulta, converse um pouco. Fale com quem realmente importa, com quem pode te ajudar. Não saia por aí jogando fora, se expressando, colocando suas emoções para que todos possam ver e depois você caia em descrédito, caia em vergonha, caia em desonra. Uma parte do fruto do Espírito, como diz Gálatas, capítulo 5, verso 23, é o domínio próprio. Precisamos clamar ao Senhor Espírito Santo, me ajude a ter domínio próprio. Eu não quero ficar descontrolado. Eu não quero colocar palavras que ofendam outros. Eu não quero escrever, deixar rastros da minha maldade. Eu preciso converter também a minha língua, eu preciso converter também as minhas manifestações, as minhas expressões. Eu preciso de Cristo Jesus para me salvar de mim mesmo. Quantas pessoas, quantas amizades, quantas oportunidades nós perdemos, pois não colocamos freio em nossa boca. Pois falamos o que queríamos naquele momento e depois tivemos que comer as consequências das nossas ações. O homem que é controlado pelo Espírito Santo, ele recebe poder também para controlar a sua língua, para controlar aquilo que escreve. Você quer desabafar com alguém? Vai orar, vai falar com o Espírito Santo. Chore aos pés dele, deixe que o Espírito Santo interprete o seu desejo, as suas emoções e leve até o Pai, mas não saia por aí blasfemando, xingando, amaldiçoando ninguém não, meus queridos. Não faça isso. Quantas mães, no momento de angústia e dor, descarrega a sua frustração na vida dos filhos, dizendo que não quer, dizendo que não queria ter aquela criança, dizendo que queria matar, e outras maldições. Quantos maridos que, por não controlarem a sua boca, não controlarem a manifestação das suas emoções, chegam em casa e falam mal da esposa, falam mal dos filhos, falam mal de outros, não é para a sua própria família, fala mal do patrão, fala mal de todos. Não faça isso. Vamos clamar ao Senhor Espírito Santo o controle, o domínio próprio, a mansidão, ser manso. Tiago,
Ele continua dizendo nos versos de 9 a 12 de seu capítulo 3. Com ela, com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar a água doce e a água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. A língua, ela oscila, ela não é consistente. Uma hora ela fala a verdade, outra hora ela fala a mentira. E isso é consequência do pecado que habita em nós. Paulo expressou muito bem isso ao dizer que o mal que ele não queria fazer, ele faz, e o bem que ele queria fazer, ele não faz. Miserável homem que sou, disse Paulo, e também serve para mim, serve para todo aquele que crê em Jesus Cristo, que compreende, né, a sua própria realidade. Miserável ser humano que sou, quem me livrará deste corpo que só deseja a minha morte, que só deseja que eu faça coisas ruins, que eu fique na preguiça, que eu fique na ignorância, que eu fique no meu orgulho, no meu egoísmo. A língua se contradiz várias vezes. Mas o Espírito Santo que possui a nós, que habita em nós, nos ajuda a falar a verdade, pois o Espírito que habita em nós é o Espírito da verdade. Nele não há mentiras, nele não há oscilação. Tiago diz que da nossa boca pode sair louvores a Deus, mas depois pode sair pragas para as pessoas, maldições para o ser humano criado à imagem e semelhança do Deus que nós servimos. E ele fala, isso não pode. Ele vai usar ilustrações da natureza, ele vai falar sobre fonte de água amarga e de água fresca. Ele vai falar sobre figueiras, né, que não podem produzir azeitonas e nem videiras que podem dar figos. Ele vai falar sobre outra fonte que, de um lado, dá água salgada e de outro lado, dá água doce, dá água boa para beber. Não tem jeito, ou é um ou é outro, tem que se decidir. Nós temos uma língua descontrolada, temos uma língua mentirosa, mas quando Cristo chega em nós, quando Cristo nos possui, quando o Espírito Santo vem morar em nós e manifesta os seus dons, esta língua mentirosa passa a ser uma língua que quer falar a verdade, esta língua descontrolada passa a ser uma língua que tem controle, este ser raivoso e irado que desconta em as suas emoções nos outros, seja através da boca, seja através das redes sociais, seja através dos áudios, não é? Seja através de mensagem escrita, falada ou gravada, passa-se então a pensar duas vezes. Nós já vimos que devemos ser tardios em irar. Devemos ser rápidos no ouvir, no meditar, no perceber o que está acontecendo. Você não tem o controle da sua língua? Você tem colhido maus frutos daquilo que você tem semeado? Será que não está na hora de colocar isso diante do Espírito Santo? Será que não está na hora de você meditar um pouco, de raciocinar um pouco mais, de pensar duas vezes? Você vai escrever uma coisa? Você vai colocar alguma coisa na rede social? Fala o seguinte, vai lá no bloco de notas do seu computador, do seu PC, do seu celular, né? E escreve lá primeiro. Escreve só para você. Depois você lê.
e vê se aquilo ali está bom. E pensa assim: isto edifica? Isto glorifica o Deus da minha salvação? Se sim, você vai lá e compartilha. Se não, você apaga. Você vai falar alguma coisa para alguém? Fala o seguinte: se afaste. Fala assim: eu vou ali no banheiro, eu vou ali na cozinha, eu vou ali em algum canto, e chega lá e fala, você para você mesmo. Conversa ali. E veja se isso vai te edificar. Veja se isso vai glorificar o nome de Jesus a quem você serve. Veja se isso vai ofender a pessoa que vai estar te ouvindo. Se não produz edificação, joga fora isso. Nós já falamos em outro momento que o pecado ele tem que ser abortado, ele tem que ser destruído. Então essas maldições, estas águas salgadas, estas águas podres, isso tem que ser jogado fora. A gente não pode dar para o outro o que não presta. A gente não pode dar para o outro o que a gente não quer para nós. Por último, nós veremos no verso 13: quem de vocês é sábio e inteligente? Mostra suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. A língua, ela faz parte da nossa boa conduta. Faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Nós nos expressamos. E hoje, mais do que na época de Tiago, pois temos o nosso mundo virtual. Nós nos expressamos para outras pessoas através da internet, através das mensagens que enviamos pelos WhatsApps da vida. Nós manifestamos, nos comunicamos bem mais. Temos bem mais ferramentas do que a nossa própria língua. Mas a lição é a mesma. Para termos boa conduta, precisamos ser mansos, precisamos ser sábios, precisamos ser controlados pelo poder do Espírito. Talvez no meio do sofrimento, as emoções tenham fervilhado e a gente falou coisas que não deveríamos ter falado. Talvez na situação de desejo, de egoísmo, né, de orgulho, a gente fala coisas que não deveríamos ter falado. Nós comunicamos coisas que não deveríamos ter nos comunicado. E tudo se trata de um coração que ainda não foi movido plenamente pelo Santo Espírito. A boca fala do que está cheio o coração. A língua, ela reproduz, mas ela só fala aquilo que nós sentimos. Nós nos comunicamos, mas a comunicação, ela vem da nossa pessoalidade, daquilo que queremos. Se você não é um escritor de ficção, se você não é escritor de novelas, não é? Então você vai escrever aquilo que você sente, aquilo que está passando, aquilo que você está se alegrando ou sofrendo. Tudo é uma questão de coração. Nosso coração está bem com Cristo? Nosso coração está domesticado pelo Espírito Santo? Então nossa língua também será. Será que temos um coração cheio de críticas, cheio de raiva, cheio de ciúmes? Será que alguém nos maltratou e a gente não perdoou e o nosso coração está cheio de mágoa, cheio de angústia? Será que estamos preocupados com alguma coisa e isso nos impede o raciocínio lógico? Será que estamos com raiva de Deus, pois não recebemos aquilo que oramos pedindo ou não achamos que merecemos tanto? Até que o nosso coração seja convertido, até que o nosso coração seja limpo, até que o nosso coração seja transformado, nossa língua
continuará produzindo más sementes. Nossas comunicações continuarão sendo lançadas e elas vão cair e vão germinar em algum canto. Nós podemos plantar, mas temos a obrigação e seremos obrigados a colher tudo aquilo que plantamos. Ainda dá tempo, meus queridos. Ainda dá tempo de pedir perdão a Deus, de pedir perdão ao próximo a quem nós ofendemos. Ainda dá tempo. Enquanto temos vida, temos esperança. Mas não deixe para a última hora, pois nós não sabemos quando é a nossa última hora. Que o Senhor Jesus converta os nossos corações e que nossa boca, nossos dedos, a nossa fala produza sementes que edificam. Pois estas que lançamos para a edificação, nós também colheremos dela lá na frente. Que o Senhor se manifeste na sua vida, que o Senhor se manifeste nas suas palavras, que o Senhor se manifeste na sua comunicação. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque o teu Santo Espírito é quem nos consola e é quem também nos controla. Espontaneamente nós te pedimos nesta noite, venha sobre nós mais uma vez e se manifeste através de nossa boca, através da nossa escrita, através das nossas palavras. Nos ajude a plantar coisas boas, converta o nosso coração, tira de nós o coração de pedra, insensível, amargurado, orgulhoso, cheio de raiva e de ira, cheio de ciúmes, cheio de inveja. Afasta isso, Pai. Faça esse transplante em nós e nos dê um coração sensível, capaz de ouvir a Tua palavra e obedecer aos Teus mandamentos. A Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e que o nosso ser todo, sirva para glorificar, exaltar e bendizer o Teu santo nome. Perdoa-nos, perdoa pelas maneiras que falamos com os Teus filhos, perdoa-nos pelas maneiras que comunicamos, perdoa-nos, pois precisamos de Ti. Meu Senhor, que o Senhor visite a cada um de nós, que o Senhor transforme os nossos corações e que nossa língua, nossa boca, nossa comunicação transmita a alegria e a graça, transmita o louvor e a honra dadas somente a Ti. Aleluias. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, lembramos que estamos com um período de recesso. Domingo pela manhã e no domingo à noite, nós teremos apenas cultos presenciais. Não teremos transmissões no domingo, nesses 2 domingos agora, tá bom? Dia 11, dia 18, nós não teremos as transmissões, somente presencial. Então, domingo, 9 horas, Escola Bíblica Dominical, e domingo, às 19h30, nós temos nosso culto de louvor e adoração. Deus abençoe a todos, que você possa ter aí uma ótima noite, um ótimo final de semana, na comunhão com o Senhor, o nosso Deus. Deus abençoe a todos, assim nós concluímos. Vão em paz.